Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Revelações de um coveiro. Olá a todos, meu nome é Anderson Martins e eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que eu vivi ao longo dos anos em que eu trabalhei como coveiro. Eu tenho hoje 68 anos e já estou bem próximo de me aposentar. Eu sou nascido e criado em um bairro da zona leste da cidade de São Paulo. Eu trabalho no mesmo cemitério há mais de 20 anos e eu posso dizer que eu já vi de tudo. No começo eu achava que seria apenas um emprego, cavar buracos e enterrar corpos, mas com o tempo você percebe que a profissão é muito mais do que isso. Cada sepultura tem uma história, cada lápide esconde um pedaço de dor e despedida, e eu sou o guardião de todas elas. É um trabalho solitário, especialmente à noite. O silêncio do cemitério é quase ensurdecedor. Muitos acham que ser coveiro é apenas lidar com os mortos, mas, na verdade, o mais difícil é lidar com os vivos. As lágrimas, os lamentos, os momentos em que uma família entrega o corpo de alguém que amava para eu cuidar. Com o tempo eu aprendi a respeitar ainda mais a morte. Ela não assusta. Ela não é cruel, apenas faz parte do ciclo. Enterrar alguém é como fechar um capítulo de um livro. E estar ali presenciando o fim dessas histórias me faz pensar muito sobre a minha própria vida. Aqui, no meio dessas lápides, o tempo parece ter outro ritmo. A morte, por mais presente que seja, não é o fim. É apenas uma continuação. Um destino que todos nós vamos alcançar. E enquanto eu estiver aqui, sou eu quem abre a porta para esse novo caminho. Meus amigos, eu trabalho em um cemitério relativamente grande e a maioria das pessoas que falecem nas redondezas acaba sendo enterrada aqui. Para o meu infortúnio, eu moro perto desse cemitério e eu já tive que enterrar várias pessoas conhecidas. Às vezes eram pessoas com que eu passei parte da minha infância. Em outras ocasiões, eu conheci-as já na fase adulta. Acreditem, é muito doloroso ver pessoas chorando e principalmente ter que enterrar alguém que você pensava que estaria presente em sua vida por muito mais tempo. Apesar da atmosfera pesada que envolve os cemitérios, há algumas histórias boas, mas hoje eu estou aqui para compartilhar as mais perturbadoras que eu vivi, classificando-as da menos assustadora até a que me deixou sem dormir por dias. A primeira história é sobre algo que muitos já ouviram: o espírito de uma criança vagando por cemitérios, estradas ou até casas abandonadas. O curioso é que em todos esses anos que eu trabalhei aqui, eu jamais havia presenciado algo parecido. Na época eu já estava no cemitério há 7 anos, e até então a única coisa estranha que eu presenciei foram sombras ao longe ou ruídos ocasionais. Eu nunca havia vivido algo realmente paranormal até aquele momento. Eu estava fazendo a minha ronda habitual antes de fechar o cemitério quando eu passei em frente a uma capela localizada no centro. É uma capela de tamanho considerável, usada apenas para as últimas despedidas em certas cerimônias. Lá há um espaço para o padre ou pastor, algumas poucas bancadas para os presentes e um local central onde o caixão é colocado. Normalmente, após o enterro, algumas pessoas ficam na capela rezando ou às vezes relutam em acompanhar o enterro por causa da dor que estão sentindo. Naquela noite, houve 2 ou 3 enterros e eu estava de plantão acompanhado por alguns colegas. Então, ao passar em frente à capela, eu ouvi o som de alguém chorando. Curioso, eu me aproximei e abri a porta devagar para não perturbar quem estivesse lá. Mas, para minha surpresa,
A única pessoa presente era uma menina completamente sozinha. Eu achei muito estranho, pois ela parecia ter apenas uns 7 ou 8 anos. Não havia mais ninguém nas proximidades, nem adultos e nem outros familiares. Preocupado, eu fiz uma rápida busca ao redor da capela, imaginando que os seus pais, avós ou algum parente poderia estar por perto, mas eu não encontrei ninguém. Já passava das 9 da noite e todos deveriam ter saído do cemitério, pois era hora de trancar a capela. As portas, feitas de madeira leve, precisavam ser fechadas para evitar que fossem empurradas pelo vento ou por animais como ratos e gambás, que frequentemente causavam estragos dentro da capela. Com todo cuidado, eu abri a porta novamente e, em um tom calmo para não assustá-la, eu disse: "Desculpe, querida, mas já vamos fechar o cemitério. Você precisa ir embora." A menina, com os olhos inchados de tanto chorar, levantou-se e acenou com a cabeça, concordando. Quando eu tentei ajudá-la a se levantar, segurando seu braço, eu senti uma coisa muito estranha. A sua pele estava gelada, fria como uma pedra de gelo. Isso me deixou inquieto, mas ela continuou enxugando as lágrimas com as mãos. Eu me ofereci para acompanhá-la até a saída. Ela novamente concordou com a cabeça e começamos a caminhar pelo caminho principal do cemitério. No meio do trajeto, eu perguntei: "Qual o seu nome? Você está com a sua mãe ou com algum parente? Não tem ninguém te procurando?" Ela respondeu que não, que ninguém a estava procurando. Ela disse que o seu nome era Mariana e que seus pais já haviam falecido. Além disso, ela contou que seu irmão estava gravemente doente no hospital. Luciano, eu achei aquilo tudo muito estranho. Ela era jovem demais para estar sozinha e certamente não deveria estar ali sem a companhia de um adulto. Quando estávamos nos aproximando de uma curva do caminho principal, ela parou de repente, virou à direita e começou a andar entre as tumbas. Eu disse: "Menina, a saída não é por aí." Mas ela continuou caminhando em direção à escuridão. Naquele momento a noite já havia caído por completo e eu não tinha uma lanterna comigo, pois o caminho era parcialmente iluminado por pequenas lâmpadas. Eu segui a menina, mas mesmo a acompanhando de perto, ela desapareceu em meio às sombras. Eu chamei meus colegas pelo rádio informando que uma criança estava perdida no cemitério. Alguns não acreditaram, achando que era uma brincadeira, mas quando perceberam a seriedade da situação, eles começaram a procurá-la comigo. Nós procuramos por toda parte naquela noite, mas não encontramos nenhuma menina. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido. Na manhã seguinte, ao entregar o turno, eu fui abrir a capela, já que algumas pessoas costumavam ir até lá para rezar. Quando eu passei pelo caminho onde a menina havia sumido na noite anterior, uma curiosidade perturbadora tomou conta de mim. No dia seguinte, já com a luz do sol iluminando o caminho, eu voltei ao lugar onde a menina havia desaparecido. Eu consegui ver pegadas no chão, pois tinha chovido e o solo ainda estava úmido. Eu reconheci minhas próprias pegadas, grandes e profundas, mas logo eu percebi outras marcas menores semelhantes às de uma criança. Eu segui essas pegadas e elas me conduziram diretamente a uma tumba, onde estava escrito o nome Mariana. A lápide não estava sozinha. Ao lado havia outras duas, uma com o nome do pai e a outra da mãe. Pelo que parecia, ambos haviam falecido no mesmo dia, pois as datas escritas eram idênticas. Cerca de 2 semanas depois, eu soube que o irmão da Mariana, que estava gravemente doente, também foi enterrado ao lado deles. De acordo com o que me contaram, a família inteira havia sofrido um terrível acidente. A Mariana e seus pais morreram instantaneamente, enquanto o irmão passou meses internado lutando pela vida. Após 5 ou 6 meses, ele também faleceu. Nos cemitérios, histórias tristes são frequentes,
mas essa em particular tocou profundamente o meu coração. A menina do cemitério ficou gravada na minha memória. Agora eu vou contar uma outra história, uma experiência muito mais perturbadora que a anterior. Ela ocorreu durante uma etapa em que estávamos realizando uma limpeza no cemitério. Para quem não sabe, essa limpeza consiste em remover os restos mortais de túmulos antigos, abrindo espaço para novos sepultamentos. Esse processo é feito de forma criteriosa, garantindo que a família tenha sido notificada e que os corpos já tenham passado muitos anos enterrados. Devido à superlotação, fomos obrigados a iniciar esse procedimento, e em geral as famílias concordam, pois o que costumamos encontrar são apenas ossos e às vezes nem isso. Os caixões costumam estar completamente destruídos. Durante uma dessas limpezas, chegamos a uma sepultura da qual já tínhamos permissão para abrir. Ao cavar e remover o velho caixão, encontramos uma surpresa aterradora. Esperávamos que o corpo estivesse completamente decomposto, pois ele havia sido enterrado há cerca de 30 anos. No entanto, o cadáver estava quase intacto. Embora houvesse sinais de decomposição, ele não exalava o cheiro fétido característico de corpos em decomposição. Na verdade, o estado em que o corpo se encontrava era mais compatível com alguém que tivesse falecido apenas algumas horas antes. Isso nos deixou completamente perplexos. Nós revisamos os registros e constatamos que não havíamos cometido nenhum engano. O corpo era, de fato, da pessoa sepultada ali há 3 décadas. Ainda assim, o estado de decomposição era incrivelmente estranho. Mesmo com a situação, recebemos a ordem de remover o corpo. Conseguimos uma caixa grande o suficiente e decidimos enterrá-lo em uma área isolada do cemitério, sem o caixão, já que ele estava totalmente deteriorado. Mas quando tentamos mover o corpo, enfrentamos um novo obstáculo. Uma das mãos estava firmemente agarrada a um canto do caixão. A posição era tão incomum que eu precisei fazer muita força para conseguir soltar a mão do cadáver. Nunca tínhamos visto algo assim. Finalmente colocamos o corpo na nova caixa e o enterramos. No entanto, a experiência nos deixou inquietos. Na manhã seguinte voltamos ao cemitério e fomos recebidos com outra surpresa perturbadora. Os 2 coveiros que ficaram de vigia durante a noite estavam visivelmente assustados. Eles contaram que durante a ronda encontraram um cadáver em um buraco recém-cavado. Parecia ser de alguém que havia falecido poucas horas antes. Eles suspeitaram que alguém poderia ter jogado o corpo de forma clandestina, mas ao verificarmos, ficou claro que esse não era o caso. O cadáver encontrado era o mesmo que havíamos desenterrado no dia anterior. O homem alto, pálido, com a pele colada aos ossos que tinha se agarrado tão firmemente ao seu caixão. Ele estava de volta à sua tumba, deitado, com os olhos abertos, nos observando. Luciana, eu acho que eu nem preciso dizer o quanto isso nos deixou em pânico. Rapidamente começamos a investigar juntos o que estava acontecendo. Pensamos que talvez alguém estivesse envolvido numa brincadeira macabra para nos assustar. Mas, por mais que discutíssemos, ninguém admitia nada. E era evidente que todos estavam genuinamente aterrorizados. Decidimos informar o responsável pelos nossos turnos. Chegamos à conclusão de que não iríamos mais mexer naquele cadáver, pois todos sentíamos muito medo. Aquele corpo parecia se recusar a abandonar o seu túmulo. E embora eu não seja uma pessoa supersticiosa, podem me chamar de louco, mas eu não queria irritar aquele defunto, ou seja lá o que fosse aquilo. Quando voltamos ao local onde havíamos enterrado o corpo, algo surpreendente nos aguardava. Havia um enorme buraco ali, com a terra parcialmente caída. Era visível que algo tinha saído de dentro, e não parecia que alguém tivesse escavado por fora para tirar o corpo.
Os sinais indicavam claramente que algo havia saído de dentro da sepultura. Isso aconteceu há cerca de 10 anos e até hoje eu não consigo tirar essa imagem da cabeça. O que fizemos foi simplesmente enterrar o cadáver novamente, jogando a terra por cima, sem nos preocuparmos em refazer o sepultamento da forma correta. Juramos, entre todos, que nunca mais escavaríamos aquela tumba. Ninguém queria despertar a ira daquele defunto. Meus amigos, eu começo agora a contar a minha última experiência, que sem dúvida é a mais aterrorizante que eu já vivi. Essa história me deixou com sérios traumas, especialmente quando caía à noite. Foi uma experiência que fez vários coveiros abandonarem o cemitério para sempre. Como muitos sabem, diversas pessoas com diferentes crenças religiosas passam pelo cemitério. Católicos, judeus, cristãos, mórmons, entre outros. Cada religião tem o seu próprio ritual para se despedir dos mortos, seja com um padre, um ministro ou alguma outra autoridade religiosa. Mas o que acontece quando a pessoa tem uma crença considerada estranha ou fora do comum? O que acontece com alguém que dedicou a maior parte da sua vida a adorar deuses sombrios, entidades malignas e a praticar feitiçaria e bruxaria? Eu vou contar um caso que aconteceu numa cidade próxima. Havia uma pequena comunidade conhecida não apenas pela insegurança, mas também por ser o mercado popular, onde se podia encontrar de tudo: restaurantes, lojas que vendiam artigos para a bruxaria, além de muitos bruxos e bruxas oferecendo seus serviços. Mas nenhum deles se comparava a um homem que chamaremos de Eugênio, para não revelar o seu verdadeiro nome. Eugênio era o bruxo mais poderoso e conhecido do mercado, e talvez de toda a região. Dizem que ele lidava diretamente com demônios em sua própria casa. No entanto, nem toda sua magia pôde salvá-lo quando ele foi diagnosticado com uma doença terminal. Eugênio nunca se casou e nem teve filhos. Ele vivia completamente sozinho e o seu aspecto era, no mínimo, descuidado. Ele sempre usava roupas rasgadas, seu cabelo estava constantemente emaranhado e sujo, além de ser muito longo. Sua barba era grande e grisalha. Se alguém o visse pela rua sem conhecê-lo, facilmente o confundiria com um mendigo. Mas, ao contrário das aparências, Eugênio era muito rico. Ele morava numa boa casa e tinha acumulado bastante dinheiro ao longo dos anos. Dizem que ele enviou toda a sua fortuna para uma pessoa específica que o visitava com frequência. Nenhum de nós sabia de onde vinha sua família, se ele tinha irmãos ou pais. Ele vivia em total solidão, sendo visitado apenas por uma mulher e um homem que, segundo testemunhas, levaram toda a sua fortuna, que dizem passava de R$1 milhão após a sua morte. Quando soubemos da morte do Eugênio, os coveiros estavam curiosos para ver quem seriam seus amigos ou familiares que até então nunca haviam aparecido. Todos nós tínhamos muito medo dele e por isso nunca fizemos muitas perguntas. Só o cumprimentávamos educadamente quando o víamos. Nossa surpresa foi grande quando no dia do enterro vimos que apenas uma mulher o acompanhava. Não havia vizinhos, parentes ou amigos. Apenas aquela mulher que costumava visitá-lo de tempos em tempos. O caixão do Eugênio era o mais impressionante que eu já vi. Era luxuoso, moderno e dava para perceber que havia custado muito dinheiro. Os arranjos florais eram exuberantes, como se uma pessoa da realeza ou uma celebridade estivesse sendo enterrada. Mas, fora isso, não havia mais ninguém presente. Não houve missa, nem cerimônia religiosa. Nossas instruções eram apenas levar o corpo, dar uma volta pelo cemitério e finalmente enterrá-lo no local designado. Enquanto caminhávamos rodeando todo o cemitério, uma coisa inesperada aconteceu.
Estávamos no cemitério em completo silêncio e só conseguíamos ouvir palavras estranhas saindo da boca daquela mulher. Nós não entendíamos o que ela dizia, mas soava como orações. Chegamos à sepultura e ela imediatamente nos mandou baixar o caixão e depois enterrá-lo. E foi isso que fizemos. Quando terminamos o nosso trabalho, aquela mulher nos deu uma boa quantia em dinheiro. Não era apenas uma recompensa por ajudar, mas também o pagamento por uma tarefa que teríamos que cumprir. Ela nos deu essa quantia generosa a cada um e pediu que mantivéssemos uma vela acesa sobre a tumba do Eugênio. Ela explicou que a chama deveria permanecer acesa até se apagar por completo. Mas não era uma vela comum. Ela nos forneceu uma vela especial com instruções que deveríamos seguir à risca. Não parecia ser uma tarefa difícil, então aceitamos. A vela que ela nos deu era muito estranha, com um cheiro forte de ferrugem. À primeira vista parecia uma vela de cera normal, mas havia um líquido vermelho e preto dentro dela. Parecia sangue, e pelo cheiro, eu ousaria dizer que realmente havia sangue misturado na cera. A mulher acendeu a vela e a colocou sobre a montanha de terra que cobria a tumba. Ela nos pediu que sempre que a vela apagasse, deveríamos ir até lá e reacendê-la. Então ela foi embora em um carro muito luxuoso, um carro que eu nunca tinha visto na vida, e eu nem sei dizer de que marca ele era. Nós cumprimos a promessa mantendo a vela acesa por 3 ou 4 dias, mas em uma noite, por pura negligência, ou simplesmente porque paramos de nos importar, nós deixamos a vela se apagar. Achamos que ela já estava quase no fim, então não vimos motivo para continuar, e esse foi o maior erro que cometemos. Naquela mesma noite, 2 coveiros que faziam a ronda afirmaram ter visto uma coisa na tumba do Eugênio. Uma sombra que parecia ser uma criatura metade homem, metade animal. Eles disseram que o seu torso era humano, mas suas pernas eram de um animal com cascos. No começo achamos que eles estavam confundindo as coisas ou tinham sido influenciados por algum filme de terror. No entanto, com o passar dos dias, todos nós vimos aquela estranha silhueta, inclusive eu. Luciano era uma figura com chifres e pernas de cabra caminhando ao redor da tumba. Se você se atrevesse a olhar diretamente para ela, a criatura simplesmente desaparecia, como se só pudesse ser vista nas sombras da noite. O meu medo aumentou a tal ponto que por 2 ou 3 dias evitamos caminhar pelas tumbas durante a madrugada. Era nesse horário que a silhueta sempre aparecia. Embora não nos perseguisse ou fizesse qualquer barulho, era assustador demais passar perto dela, e quando eu digo perto, eu quero dizer a alguns metros de distância. Mesmo sendo verão, quando passávamos por aquele local, o ar se tornava gelado e a atmosfera pesada. Não sabíamos o que fazer. Então, um dos coveiros sugeriu que talvez devêssemos acender a vela novamente. Com muito medo, fomos até a tumba durante o dia e reacendemos a vela. Naquela noite, a silhueta não apareceu. Nas noites seguintes, também não. A vela, apesar de ter quase acabado, continuou acesa por mais 3 dias e 3 noites. Quando a vela apagava, íamos correndo para reacendê-la. E finalmente, quando ela queimou por completo e não restava mais pavio, alguns coveiros afirmaram ter visto, exatamente às 3 da manhã, a silhueta com chifres deixando o cemitério, acompanhada pela silhueta do Eugênio. Muitos disseram tê-los visto caminhando entre as tumbas, desaparecendo na escuridão. Depois disso, as experiências paranormais cessaram. Não vimos mais nada. No entanto, 3 meses depois, aquela estranha mulher retornou e disse que queria exumar o corpo do Eugênio. Ela alegou que já havia feito os trâmites necessários e estava pronta para levá-lo. Com medo, mas durante o dia, decidimos escavar o túmulo. Quando removemos o caixão, ele ainda estava intacto.
Esperamos um cheiro fétido, mas ao invés disso, fomos surpreendidos por um forte odor de enxofre enquanto retirávamos o caixão. Os homens que vieram buscar o corpo o levaram e nunca mais voltaram. Eu tenho que admitir que, quando finalmente o levaram embora, eu senti um enorme alívio, assim como muitos dos meus colegas. Aquele homem estranho, aquele bruxo, havia trazido algo sinistro ao cemitério, talvez parte de um dos seus feitiços, que perdurou mesmo após a sua morte. Nós nunca esqueceremos aquelas noites, e nós a chamamos de as noites em que fomos visitados por um demônio. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Amigos, a história que eu vou contar agora não é minha, mas foi contada pelo meu saudoso pai, que também trabalhou por muitos anos como coveiro, não nesse cemitério onde eu trabalho, mas em uma cidade próxima. Ele trabalhou nisso praticamente durante toda a sua vida, desde os 25 anos de idade. O emprego pagava relativamente bem, e como ele tinha muitos filhos para sustentar, essa era uma razão suficiente para continuar, apesar das diversas experiências estranhas que ele vivenciou. Mesmo tendo me contado várias histórias de terror que ele presenciou no campo, houve uma em especial que o marcou profundamente. Aconteceu no cemitério onde ele trabalhava e foi uma experiência totalmente paranormal, algo que o abalou muito. Sempre que ele se lembrava, ele era tomado por um sentimento de inquietação, pois foi a primeira e a última vez que ele interagiu com o que poderia ser descrito como uma alma penada. Tudo começou durante um velório. Meu pai era o único coveiro do cemitério que costumava ficar fechado à noite de segunda a quinta-feira. No entanto, às sextas, sábados e domingos, ele tinha que dormir no local, além de realizar os enterros durante o dia. Nos outros dias, ele cumpria um horário normal, das 9 da manhã até aproximadamente 6 ou 7 da noite. Então, em uma sexta-feira aconteceu um velório muito triste, daqueles que ficam na memória de qualquer um. Em todos os velórios tem pessoas chorando, mas quando se trata do velório de uma criança, o choro de uma mãe é especialmente devastador. A criança que estava sendo enterrada tinha apenas 6 anos. Ele havia acabado de começar a frequentar a escola infantil, mas infelizmente sofreu um acidente de trânsito que lhe tirou a vida. Durante o enterro, muitos familiares, assim como os pais, trouxeram vários brinquedos, ursinhos de pelúcia, carrinhos, bonecos e muitas flores e balões. A sepultura do menino estava cercada por esses brinquedos, e o meu pai disse que à distância tudo parecia muito bonito e colorido. No entanto, naquela noite, quando ele começou o seu turno noturno, algo muito estranho aconteceu. Enquanto ele fazia sua ronda por volta das 2 ou 3 da manhã, ele percebeu que os brinquedos ao redor da tumba estavam espalhados. Alguns estavam caídos no chão, enquanto outros estavam em posições estranhas. Achando aquilo esquisito, ele recolheu todos os brinquedos e os colocou de volta no lugar, da maneira que achava que ficariam bem. O curioso é que não havia vento, e era óbvio que não havia mais ninguém no cemitério além dele. Algumas horas depois, quando passou pela tumba novamente durante a sua ronda, ele se deparou com a mesma cena. Os brinquedos estavam novamente espalhados.
Desta vez ele prestou mais atenção e notou algo ainda mais estranho. Os brinquedos não estavam dispostos aleatoriamente. Os carrinhos, por exemplo, estavam alinhados um atrás do outro como se estivessem em uma estrada. 2 ursinhos de pelúcia estavam sentados frente a frente como se estivessem conversando, e um boneco estava sentado dentro de um carrinho maior, simulando que o estava dirigindo. Foi nesse momento que ele entendeu o que estava acontecendo. Meu pai, sendo uma pessoa muito espiritual, decidiu não mexer nos brinquedos e os deixou como estavam. Todas as noites, ao passar pela tumba, ele via os brinquedos dispostos em posições diferentes, sempre como se alguém estivesse brincando com eles. Para ele, isso não era algo assustador. Pelo contrário, ele achava reconfortante saber que a alma de uma criança, uma alma pura, como ele dizia, o acompanhava nas noites de vigia. Alguns dias depois, em uma manhã, os familiares da criança e alguns funcionários do cemitério chegaram para recolher os brinquedos. Meu pai os acompanhou até a sepultura e, com muito respeito, ele perguntou discretamente por que estavam levando os brinquedos. Um dos tios da criança explicou: os brinquedos estão em bom estado, e como é óbvio que o meu sobrinho não vai mais poder brincar com eles, nós vamos doá-los para quem precisa. Meu pai entendeu, e em silêncio os observou recolher tudo. Quando terminaram, ele os acompanhou até a saída e fechou o portão. Naquela sexta-feira, enquanto estava de plantão, à noite, meu pai ouviu algo que o deixou apreensivo: o choro de uma criança. Ele estava fazendo sua ronda quando escutou o som e foi se aproximando. A alguns metros de distância, ele viu um menino ajoelhado sobre a lápide onde antes estavam os brinquedos, chorando silenciosamente. Embora ele soubesse do que se tratava, meu pai não se aproximou. Ele decidiu voltar para a cabine de vigilância e por toda aquela noite ele não saiu mais. Contudo, essa aparição não aconteceu apenas naquela noite. Todas as noites seguintes, ele ouviu o choro da criança sempre na mesma posição, chorando sobre a lápide. Diante disso, meu pai tomou uma decisão. Numa manhã, ele foi até uma loja de brinquedos e comprou um ursinho de pelúcia. Naquela época, eu e a minha irmã ainda éramos crianças, então ele preferiu esconder o brinquedo na mochila para que nós não o víssemos. Na sexta-feira seguinte, ele foi ao cemitério à noite, como de costume, e colocou o ursinho sobre a lápide da criança. Meu pai contou que se aproximou do túmulo e, com um tom de voz calmo e respeitoso, ele disse ao menino: "Olha, isso é tudo que eu posso te trazer. Eu não posso comprar mais nada, pois eu também tenho filhos e muitos gastos. Mas eu não gosto de te ouvir chorar. Por favor, aceite esse presente e busque o seu caminho rumo à luz." Após dizer isso, meu pai se afastou e, pela primeira vez em muitas noites, o choro da criança não foi ouvido. O silêncio perdurou durante toda a noite. O tempo passou e chegou o domingo, quando ele retomou sua rotina de rondas no cemitério. Então, uma coisa chamou sua atenção. Cada vez que ele passava pelo túmulo, o ursinho de pelúcia que ele havia deixado sempre estava em uma posição diferente. Ora ele estava sobre a cruz, ora estava sentado na lápide, e às vezes até abraçando outras sepulturas. Meus amigos, o meu pai sabia que não havia ninguém ali que movesse aquele brinquedo, e ele compreendeu que a alma da criança estava brincando com o presente que ele havia deixado. Alguns dias se passaram, e numa noite específica, o ursinho permaneceu quieto, imóvel, exatamente sobre a lápide. Aquilo foi uma espécie de sinal. O tempo continuou a passar, e depois de algumas semanas sem notar mais movimentos do brinquedo, meu pai interpretou aquilo como um sinal definitivo de que a alma do menino finalmente havia encontrado seu caminho e deixado esse mundo. Com esse entendimento, meu avô recolheu o ursinho de pelúcia e o guardou por anos na casinha de vigilância, como uma lembrança silenciosa daquele episódio.
Quando ele finalmente decidiu se aposentar e deixar o trabalho no cemitério, ele levou aquele ursinho para casa. Naquele momento, ele sentiu que precisava encerrar de vez aquele capítulo da sua vida. Então, ele enterrou o ursinho numa pequena caixa de papelão fora do cemitério, como uma espécie de encerramento simbólico da história com a alma daquela criança. Essa foi a maneira que ele encontrou para dar um fim definitivo àqueles acontecimentos. Luciane e amigos, aqui eu encerro a minha história. Tudo isso que eu relatei aqui foram algumas de muitas vivências pelas quais eu passei durante os anos em que eu trabalhei como coveiro. E se você e os ouvintes quiserem, eu posso enviar outras mais. Eu agradeço demais a atenção de todos que ouviram as minhas histórias até o final. Tenham todos uma ótima noite e fiquem com Deus.